Fala pessoal, beleza? E aí, XP é uma pirâmide, então, shortear até o infinito. Esse vídeo eu quero trazer para vocês a minha visão sobre, para quem não está sabendo, teve um research que soltou um relatório fazendo acusações bem graves com relação a XP, tá? E aí, enfim, quero passar a minha visão sobre esse relatório e também qual que é a minha interpretação do que eles falaram, tá? Então, você tem dois jeitos de ver esse vídeo. Para quem já viu o relatório e quiser pular essa parte, eu vou pedir aí para o editor do vídeo deixar já a marca do tempo do vídeo para a pessoa pular a parte do relatório e partir diretamente para as conclusões. Quem não sabe o que está acontecendo e quer ver por completo, eu vou passar aqui primeiramente, não muito no detalhe, mas vou folhear aqui um pouco o relatório que originou toda essa discussão. Tá? Então aqui eu estou com um relatório aberto da Grizzly Research. Honestamente, eu não tinha ouvido falar desse research antes desse relatório, tá? Que está causando bastante barulho e tudo mais. Então, basicamente, a chamada deles é o seguinte: ó, a XP, os lucros da XP são inteiramente dependentes ao que insiders chamam de um estilo de pirâmide do Madoff, né? Bernie Madoff, para quem não sabe, ele rodou uma pirâmide, uma das maiores, talvez, tá? Então, uma acusação bem grave que já só na chamada aqui do relatório dos caras. Tá? E aí eles contam toda a historinha que XP é uma. Eles chamam de fintech aqui. Para mim, fintech é a empresa mais early stage. Pô, XP tá desde, sei lá, 2001, 2002 aí no mercado, então não chamaria aqui de fintech, mas beleza. Aí eles contam a historinha sobre um fundo que tem uma performance muito grande, que talvez é um red flag ali com relação aos resultados atribuídos para XP. Aí falam do COI também, da questão da sustentabilidade do retorno da XP, dado que existe essa prática de vender COI e tudo mais. Aí eles relatam também algumas entrevistas em tese que eles fizeram com pessoas ex-profissionais que atuavam na XP, que deram alguns relatórios aqui sobre a performance da empresa. Aqui também a mesma coisa. E aí eles falam que basicamente o que eles suspeitam é que boa parte do resultado da XP vem de práticas que não são sustentáveis, certo? De forma com que faz com que o lucro ou talvez o resultado da empresa esteja inflado. Então, por isso que eles estão dando um call aqui de venda na empresa. Aí conto toda a historinha aqui, introdução, contam aqui sobre o fundo Glarius aí que tem um retorno extremamente elevado, e aí comparam aqui com outros ativos. Aí eles falam do lance aqui do RLP, da questão de você estar ganhando dinheiro em cima dos seus clientes, atuando como corretora. Contam mais aqui sobre os fundos. De novo, não vou. Quem quiser ler depois, o relatório é bem simples. Bota ali Grizzly Report XP, você vai conseguir achar e ler. Tá? Aí falam da relação, de repente, dos COIs com relação aqui ao resultado da XP. Aí eles fazem aqui uma comparação que eu acho bastante agressiva, que com uma comparação de resultado da venda de COI com um esquema Ponzi, né, uma pirâmide. Para quem não sabe, basicamente a pirâmide é quando você paga o resultado de quem entrou primeiro com o resultado de quem está entrando depois. Tá? Aí fala que, enfim, mais a visão sobre que não parece ser sustentável o resultado. Fala de que o COI machuca o cliente na ponta e é uma coisa que pode não ser sustentável. Fala alguns relatos aqui do pessoal reclamando do COI, que isso aí eu concordo bastante que é um produto ruim. Fala aqui de algumas mutretas aqui contábeis, baixa transparência, tá? E a conclusão dos caras que, ó, os depoimentos dos insiders trazem evidências é, muito fortes de que a XP está operando um esquema Ponzi, que parece estar fazendo com que o resultado do fundo, o Gladius, esteja extremamente elevado, em outro fundo performa tão bem, tá? E aí eles entendem que a XP vai encontrar muitos desafios quando o pessoal aí da parte regulatória começar a aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? De forma bem direta aqui ao ponto para quem não sabe o que está acontecendo. Agora você sabe, soltaram esse relatório e é sobre isso que a gente está falando. Tá? Então eu quero trazer para vocês aqui é, 5 conclusões que eu anotei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 conclusões que eu anotei
de que talvez, enfim, minha visão aqui sobre quando sai um lance desse, tá? A primeira coisa é, como qualquer outra coisa que você vai analisar na vida, é importante você entender qual que é o incentivo da pessoa que está falando uma coisa para você. No caso, o que que é Grizzly Research, tá? Eu dei uma olhada um pouco mais a fundo e eles são um research que basicamente eles dão muitos calls de venda, tá? Então, num call de venda, inclusive, eu não fui fazer uma avaliação de fato se qual que é a aderência desse tipo de coisa aqui, quais são esses cases aqui que os caras estão operando, mas pelo que eu olho esse track record dos caras aqui, parece ser bom, tá? O que é um call de venda? Basicamente você fala que o negócio não vale quanto o mercado está pagando e você ganha na queda, né? Então, olhando aqui um pouco do track record dos caras, aparentemente eles parecem estar fazendo um bom trabalho porque eu digo isso. Parece ter mais teses que eles acertaram a mão. Quando está negativo, significa que, ó, tipo aqui, nessa Bluebird aqui, ó, quando eles soltaram o relatório deles de venda, tava R$ 74 aqui o preço da ação, e aí hoje tá R$ 3. Então os caras teriam um ganho em tese aqui 95% na operação. Então, sob uma ótica de quantidade de teses que os caras acertaram, parece que eles acertaram mais do que erraram, tá? Por mais que tenha algumas aqui que foram contra aí a posição deles. Só qual que é o ponto que eu costumo falar desse tipo de coisa, que é o seguinte, é muito mais fácil você falar de uma tese aleatoriamente sem falar da alocação, né? Tipo assim, você ganhar, que nem aqui, ganhou 100%, mas quanto que isso era do portfólio total? Se você ganha 100% numa posição que representa 1% de tudo que você tem, você ganhou quanto? 1%. Então, pô, será que isso realmente aí foi um resultado aí que agregou muito? Então, eu costumo levar mais a sério quando você tem uma recomendação junto com a alocação do portfólio total, né? Porque a tese é importante, mas também a alocação é muito importante. Então, qual que é a minha conclusão desse primeiro ponto? É o seguinte: Grizzly Research é uma empresa que ela está conflitada, ela se beneficia se o mercado entende que a tese deles é verdade e o mercado começar a bater aqui no preço da ação da XP. Então, eles têm um incentivo aí de que o preço da ação caia logo, eles estão, em tese, aí, conflitados na hora de falar uma informação ali sobre a performance da empresa. Eles têm esse conflito, eles têm esse incentivo de falar que o negócio tá ruim porque eles estão nesse call de venda. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu anotei para passar aqui para vocês. O outro ponto é o seguinte, tá? Eles fazem algumas acusações bastante extremas com relação à performance da XP, tá? Tipo, falaram ali, cara, que é um esquema Ponzi e tudo mais. Pô, eu acho que assim, quer falar da sustentabilidade do retorno, quer falar de alguns pontos que chamam a atenção no resultado da empresa, tipo alguns pontos que eu vi até o pessoal falando e concordo, que é a parte fiscal tributária da XP. Você quer falar da parte, sei lá, de como eles estão, da sustentabilidade do resultado dos caras, com uma argumentação mais sólida, acho que beleza. Só que aqui eles compararam com um Ponzi, né? E como eu falei, que é um esquema de pirâmide? Tá? É basicamente o que eu falei. A definição do esquema de pirâmide é você pagar o resultado de quem entrou antes nesse esquema com quem está entrando depois. Tá? E eles não mostraram como é que é isso. Era o que o Madoff, por exemplo, fazia. Tá? Bernie Madoff fazia esse negócio. Como outros esquemas de pirâmide aconteceram, esses o Nick Forex, esses negócios em cima de criptomoeda e tudo mais. Tá? É basicamente isso. O cara fala que vai ganhar, sei lá, X mil por cento. Aí eles ficam incentivando a galera a trazer mais pessoas. E aí quem entrou lá antes se beneficia da entrada dos próximos que vem depois, até que uma hora fica um negócio insustentável. Então, se o argumento é XP é uma pirâmide, eu falhei, eu não consegui ver isso no relatório dos caras como é uma pirâmide. O que eu consegui ver foram argumentos aqui de que, cara, talvez a sustentabilidade do retorno não é boa, segundo eles, mas cadê a prova de que é a pirâmide? Ou qual que é o racional deles de que não é pirâmide? Não consegui ver isso aqui, tá? Se foi outra coisa que eu vi. O outro ponto é o seguinte, que eles falam aqui do Gladius, né? Então, assim, que eles falam, pô,
como o resultado aqui do fundo é extremamente elevado, isso aí comprova que é um negócio que não é sustentável. Acho que assim, pode ser considerado sim um red flag, você ter um resultado muito acima do que a média de mercado, tá? Mas eu não vejo isso como algo suficiente para você falar, não, pô, isso aqui é uma pirâmide, ou isso aqui é um esquema Ponzi, porque os caras estão entregando um resultado muito grande aqui nesse fundo, tá? Então, eu acho que você pode estar argumentando que isso é um red flag, tem que ser entendido melhor esse negócio, os pontos aqui do RLP, que eles abordam também aqui na explicação, acho que são pontos válidos, mas isso por si só, tá? Eu acho que não é o suficiente para você falar que os caras estão, sei lá, rodando um esquema Ponzi aqui por ter um retorno aí acima da média, tá? O outro ponto que eu anotei aqui é que eles batem muito no COI, né, da sustentabilidade e tudo mais. Eu acho que é um ponto válido você argumentar de que, assim, qual foi a minha visão sempre da XP desde a época lá que os caras lá atrás eles só ofertavam, uma época a XP era só renda variável lá bem no começo, no escritório, acho que todo mundo sabe a história. Aí depois eles foram crescendo para a história do shopping financeiro, começaram a vender outras operações e aí se transformaram nesse banco aí, pô, que tem soluções completas em praticamente todas as verticais. Mas desde o começo lá, quando o foco era aquele esqueminha deles de pô, vamos trazer o pessoal para ensinar a investir em ações, investe com a gente e tudo mais, até minha própria experiência, pô, as primeiras fontes de aprendizado que eu tive de mercado foi com eles, em evento de escritório XP, mas lá atrás, em Porto Alegre, quando os caras começaram, tá? Os caras sempre ensinaram tudo, todos os lados, tá? Tipo assim, cara, você quer se matar com análise técnica, fazer day trade, temos. Você quer investir olhando para fundamento, entender bem como é que funciona a empresa, temos isso também. Você quer investir via fundo, temos. Depois, quer renda fixa, temos. Você quer investir lá fora, temos. Então, assim, os caras sempre, pelo menos a minha percepção é essa, até se alguém discordar, eu gostaria de ler aí os comentários, mas a percepção sempre foi que os caras sempre foram bem transparentes e trouxeram aí todas as alternativas, inclusive beneficiaram muito o mercado como um todo, tá? Que disruptaram esse mercado, principalmente na parte de investimentos, que você pagava muito caro para banco e tudo mais, e trouxeram uma competição maior, se beneficiaram, obviamente, muito disso também, tá? Veio coisa ruim junto com isso, obviamente, como em qualquer outra situação, mas qual que é a minha visão aqui? Os caras sempre trouxeram todas as alternativas. Então, se o cara quer se matar aqui com o COI, pode se matar também com o COI. Quer investir de forma mais séria, a gente tem também isso aqui. Obviamente, o incentivo aqui é perverso, tá? Do COI, principalmente falando, porque como é muito agressivo a comissão para o assessor, acaba incentivando o cara a socar isso aí nos clientes, tá? Só que aí, de novo, é um negócio que é regulamentado, é legal, não há nada ilegal no que está acontecendo aqui, tá? Você pode argumentar na parte ética, né? Pô, será que faz sentido estar machucando de repente seu cliente dessa forma, tá? Mas eu não vejo nada ilegal ou, de novo, não é uma pirâmide isso, tá? Você pode questionar a parte ética de estar ofertando esse tipo de produto para seus clientes, você pode questionar a sustentabilidade do retorno aqui com esse tipo de estratégia, do tipo de ficar trazendo aí, fazendo mais operações, ou até se reduzir a probabilidade do cara querer fazer negócio de novo com a instituição, é, se ele é machucado nesse tipo de operação, tá? Mas argumentar aí que de repente o COI seria, sei lá, o equivalente a é, alguma situação similar a algum esquema Ponzi e tudo mais, eu não concordo, tá? E o último ponto que eu vi aqui que foram os principais pontos de argumentação que os caras falaram foram ex-insiders, tá? Mas sem fonte muito concreta. Ah, o insider X aqui ou Y falou que era assim o assado, que funciona dessa maneira, é, e que nem aqui, ó, um expert com conhecimento na Gladius, tipo assim, bom, eu vou ter que acreditar no expert aqui que eu nem sei quem é, tá, beleza.
podem ter uma informação, uma fonte, eu até entendo não querer expor quem é a pessoa, mas é um argumento que eu acho um pouco uma citação é fraca, tá? Eu entendo, de novo, eu não sou o dono da verdade, também não sei o que pode estar acontecendo aqui de fato, mas falando aqui as informações que eu tenho desse relatório, tá? Então, uma argumentação em cima de uma citação de uma pessoa que está dizendo que é um ex-profissional aqui, tudo mais, que tem um conhecimento muito próximo aqui do fundo, está dizendo isso ou aquilo, eu acho um pouco frágil, tá? Esse argumento, tá? Mas enfim, é, essa é a minha visão aqui sobre esse relatório, tá? Gostaria também de, quem quiser contribuir aí nos comentários, eu busco sempre tentar ler aí os comentários para ir aprendendo também com vocês, porque é um pessoal qualificado que acompanha meu trabalho. Essa é a ideia do vídeo, tá? Quem gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário aí, segue o canal, tá bom? Abraço, até a próxima.